Nós somos a AGECOP, uma cooperativa de consultoria empresarial. Estamos hoje aqui recebendo o nosso parceiro de negócios, o Rafael Luiz Jungs, que é o superintendente da Cressol Progresso, aqui de Cascavel. Rafael, como é que você está? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Nelson e Marafon. Estamos começando um novo ano, cheio de expectativa, cheio de gás aí para fazer um ano espetacular, melhor ainda do que 2023, sempre evoluindo, né? É isso aí. Muito bem. Marafon. Meus cumprimentos a você que está nos assistindo. Meu cumprimento a você, ao Ricardo também, teu assessor que está aqui junto. Muito obrigado por estar aqui. Nós temos 3 objetivos bem definidos em estar fazendo esse podcast. O primeiro é mostrar para a comunidade, mostrar para a sociedade, mostrar para o mercado, para os empresários, que a AGECOP está em movimento. O segundo é mostrar os nossos parceiros de negócios e mostrar a congruência, como que está conectado você como nosso parceiro, representando a Cressol, com a AGECOP. E o terceiro é, além de gerar negócios, é nós podermos gerar aprendizado. E eu diria mais. Algumas pessoas não perceberam ainda, mas o fim do mundo aconteceu na virada de 99 para 2000, com o advento da internet. Depois disso, precisou, e hoje o profissional que se destaca, assim como você, é o profissional multidisciplinar. Não é aquele que aprendeu uma coisa só, esse está patinando hoje. Então esse é o objetivo, é gerar múltiplas aprendizagens a quem for assistir a gente. Então muito obrigado, tenho certeza que será um sucesso esse nosso bate-papo. Obrigado. Rafael, para começar, como é que você se construiu tecnicamente para chegar a ser o que você é hoje? Legal. Rafael sempre foi estudioso, sempre pesquisou muito, estudou muito, vindo do interior, lá de Missal, aqui mais a oeste do nosso estado, da nossa região. Porém, as oportunidades do interior às vezes não são suficientes para o tanto de sonhos que a gente tem. A gente acaba indo buscando algo a mais. Inicialmente trabalhei com meu pai na oficina mecânica dele, que ele tem até hoje lá, ainda, o seu Luiz, ao lado da minha mãe, a dona Leni. E a partir dali entrei numa cooperativa de crédito com 19 anos de idade, hoje com 38, então tenho metade da minha vida em cooperativa de crédito, trabalhando em cooperativa de crédito. E quando entrei na cooperativa de crédito, eu estava fazendo sistemas de informação, então minha formação principal é na área de TI. Sempre fui apaixonado por informática, inclusive quando o mundo acabou eu já estava no meio dele. Com 8 anos de idade já programava e mexia com MS-DOS, né? O Windows nem existia ainda. Muito bom. E aí, a partir dali, eu tive que ir adaptando aos meus estudos, as minhas formações para o meio de instituição financeira, até porque encontrei uma nova paixão, que foi o cooperativismo. Então, concluí minha graduação em sistemas de informação, aí parti para uma pós-graduação em gestão financeira, uma pós-graduação em marketing, propaganda e vendas, em gestão de pessoas. E em 2017 concluí meu mestrado em gestão de cooperativas. E estamos aqui até hoje e é um desejo, é um sonho me aposentar no cooperativismo. Que bacana. Recentemente vocês, um grupo da Cressol, foram fazer um curso na Itália. Do que era esse curso? Sim, o foco do nosso treinamento lá foi cooperado ao centro, a questão do consumidor bem atendido e ouvindo de fato as necessidades dele, né? É um tema que está hoje em voga, só que o cooperativismo sempre teve como uma forma jurídica, inclusive, de ter as pessoas no centro das atenções. Então lá a gente pôde fomentar e melhorar ainda mais a nossa visão nesse sentido. Quantas pessoas tiveram naquele treinamento? Foram 3 turmas, né? Cada turma de aproximadamente 15 a 20 pessoas. Então, ao todo, aí foi uma turma bem grande levada para lá. Tá. Aproveitando, né? A gente tem uma sensação totalmente diferente quando pisa dentro de uma Cressol. O atendimento, a forma de lidar com as pessoas. A primeira visita eu me surpreendi. Eu entrei com a pessoa do marketing, todo mundo se levantou e ela me apresentou para todo mundo no primeiro piso. E no segundo piso, e no terceiro piso. E aquilo foi uma coisa, né, diferente de tudo que eu tinha visto. Eu visitei fábricas e indústrias gigantescas no Brasil, nos Estados Unidos,
enfim, na América Latina inteira, e nunca vi nada parecido. Como é que foi construído isso? Sim. Nós começamos isso há 4 ou 5 anos e numa dessas conversas, o que nós precisamos fazer para encantar as pessoas? E em primeiro lugar é tirar as distrações. Então, nós temos um combinado e quando a gente recebe um visitante, larga-se telefone, larga-se celular, larga-se computador para dar atenção para o nosso visitante. Então, por isso que você percebeu aquele movimento dos nossos colaboradores, eles parando suas atividades, ficando de pé para ouvir e se apresentar para quem estava visitando. Isso a gente faz para todos os visitantes, pode ser alguém da agricultura, um grande empresário, um político, não importa, a gente vai se portar da mesma forma para todos ali. Que bacana. Funcionou, hein? É legal, encantador. A gente sente que a Cressol tem uma pujança que a gente não vê em muitas empresas. A gente sente também uma diferença no apetite das pessoas da Cressol por negócio, por relacionamento. Qual que é a meta, o principal objetivo? O que move tudo isso? Sim. Bom, nós temos na nossa missão algo bem importante lá, que a gente repete demais, né? Se você pegar o Golden Circle lá da nossa missão, está lá, desenvolver o cooperado, os empreendimentos dele e a comunidade dele. Então, todo o nosso novo colaborador, no onboarding que ele passa, nas apresentações, a gente destaca muito que, se ele tiver em dúvida na tomada de decisão, volta para a nossa missão, reflite sobre a nossa missão e aí toma a decisão, porque lá vai estar a resposta. Se ele estiver causando bem para o nosso cooperado, para onde o cooperado está inserido para a atividade dele, estamos no caminho certo. Então, a gente revisita diariamente para poder seguir nossa missão. Claro que é um negócio, então o negócio não pode parar. Não é porque é cooperativa que a gente não tem essa visão do negócio. Tem a visão social, mas tem a visão econômica também, muito forte. E eu sempre digo assim, a gente precisa continuar crescendo para diluir risco, para aumentar a nossa capilaridade, para poder chegar a mais pessoas e causar impacto em mais pessoas. Então, há 6 anos, quando eu entrei nessa cooperativa, nós éramos em 7 agências, chegando agora a 15. Nós tínhamos 115 milhões de ativos, chegando agora a 750 em apenas 5, 6 anos, né? Então, a gente nunca olhou para trás se lamuriando das falhas, mas sim olhando para frente e inovando, fazendo algo novo. Vamos lá, sempre oxigenando a nossa equipe. Nós tínhamos há 6 anos 44 funcionários, chegando agora a 160 em apenas 5, 6 anos. Eu falo isso da regional Cressol Progresso. Quando eu falo de sistema, nós estamos aí com 8 mil funcionários, né? Então também é um sistema com apenas 28 anos de idade, é jovem para um sistema financeiro, mas que partiu de R$720 de ativos, hoje chegando a 30 bilhões de ativos em apenas 28 anos. Na média, dá mais de 1 bilhão de ativos por ano de crescimento um sistema. E acredito que essa é uma cultura interna muito forte, né? De fazer o bem para as pessoas, lutar pelos interesses dela, mas atender ela com produtos. Porque no cooperativismo de crédito, quando a gente fala em beneficiar alguém, realizar o sonho, não é filantropia. Se eu estiver financiando, vendendo um consórcio, trazendo um recurso subsidiado para ele, eu já estou ajudando a construir esse sonho. E não é empresta e desaparece. A gente tem que estar lá acompanhando o sonho dele, estar lá com a família. Nós temos, inclusive, projetos sociais que acompanham as famílias em alguns sonhos, alguns projetos. E isso causa resultado. Então, de novo, o cooperado sempre em tudo isso, né? Claro. Muito bom. Rafael, levando em conta as múltiplas inteligências, vamos falar um pouco das inovações das profissões. Algumas profissões já não existem mais. Outras precisaram de adaptação. Conta para nós um pouco da sua história, como você iniciou nesse ramo, seguindo a pergunta do Nelson, e o que você precisou adaptar. E na sua visão, ou até mesmo baseado na orientação já mensurada pela Cressol, quais as próximas modificações terão no seu posto de trabalho, ou até mesmo nos demais postos de trabalho do time? Sim. Inclusive, a minha função não existe mais. A minha primeira função é cooperativismo de crédito. Minha primeira função. Eu fui estagiário no caixa. Hoje não existe mais estagiário no caixa, né? Então, pagava inclusive furo de caixa sendo estagiário, coisa que hoje legalmente não existe mais, né? E isso foi uma evolução que veio para ajudar a melhorar, inclusive, os profissionais, as instituições a estruturar melhor.
no meio financeiro, a tecnologia está gerando, de fato, impacto no dia a dia. E não tem como nós... O cooperativismo ele é mais tradicionalista, mas não tem como fugir da tecnologia. Sim. Então, nós temos que proporcionar para o nosso usuário, para o cooperado, ele vai escolher o canal que ele precisa para ser atendido. Então, eu proporciono hoje um caixa eletrônico, proporciono atendimento pessoal, proporciono para ele um atendimento via agência Conecta, que é um atendimento online, via WhatsApp, proporciono para ele os aplicativos, o Internet Banking, e ele escolhe. Então, a nossa expectativa não é forçar ninguém a ir para um aplicativo que, claro, que me dá mais receita, porque qual é o custo de aplicativo? Praticamente é manter o sistema funcionando e investir em segurança, né? Mas o cooperado, talvez, ele quer um atendimento próximo, né? Inclusive, eu tive uma experiência em Belo Horizonte de um banco digital que tem agência em Belo Horizonte, agência física. Então, por quê? Ele precisou, alguma fatia daqueles clientes de banco digital precisavam de um atendimento físico, talvez para fazer um saque. E aí eu falo uma vantagem que a modernização do banco digital trouxe para nós. A média de bancarização do brasileiro era aos 26 anos. Isso em 2017, 18, 19, era 26 anos. Hoje a média de idade da bancarização no Brasil está em 19. Então eu antecipei o processo de bancarização e agora eu consigo pescar no aquário. Eu tenho alguém que já experimentou uma gestão financeira, já abriu uma conta, já está poupando. E agora eu consigo buscar novos cooperados dentro do mercado que já está mais acelerado. Então, piorou ou melhorou? Melhorou. Nos trouxe um grupo novo de usuários que estão experimentando. E vamos lá, o cooperativismo ele consegue oferecer experiências o tempo todo, né? Então, quando a gente fala, inclusive, de comunicação no cooperativismo, o que o comunicador precisa em qualquer empresa comunicar? Ele precisa de experiência para comunicar. E o cooperativismo é a experiência pura. Ele consegue gerar a experiência de usar produto, mas também de observar que a comunidade está melhorando com um incentivo, com um patrocínio que o cooperativismo faz, né? Então, eu falo que comunidade, a própria cooperativa é uma comunidade. E aí as coisas ficam mais fáceis. Mas também tem mais coisa na questão da inovação. Existe um vício no sistema bancário cooperativo lá dos anos 90, onde a compensação funcionava de madrugada, era humana. Eu peguei isso. O maloteiro passava 5 horas da tarde, pegava nossos cheques, levava para o aeroporto, o avião ia para Curitiba. Lá em Curitiba, das 11 horas da noite até 5 horas da manhã, tinha pessoas fazendo compensação. Por isso que as agências bancárias, elas hoje ainda fecham 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, vendo essa necessidade de fazer algo diferente e sair do vício, nós também, as nossas agências abrem 8 horas da manhã e fecham às 5 horas da tarde. Posso ter algumas limitações no começo do dia e final do dia, tecnológica, porque eu dependo de uma compensação a nível nacional, né? E alguns acessos. Mas o nosso atendimento, 8 horas da manhã, o funcionário já chega na agência e está atendendo. Eu poderia fazer isso com um sistema muito carregado, um sistema burocrático? Não. Lógico que teve uma preparação de anos, investimentos em estrutura. Eu abro uma conta na impressora. Então, o nosso colaborador, às 8 horas da manhã, consegue pegar a documentação e na impressora abrir uma conta em 10 minutos ali no atendimento. Então, teve essa preparação. Esse ano nós também lançamos a nossa agência móvel. Uma agência móvel, mais um canal de atendimento, né? Visando essa expansão que a gente vai proporcionar. A agência móvel nossa, ela tem sistema, consegue abrir conta, fazer crédito numa agência móvel. É um sistema com energia autossustentável, consigo manter aquela agência o dia inteiro funcionando com baterias, sem precisar ligar cabeamento. Então, enquanto a gente estiver em movimento, como a GCorp também está em movimento, a gente continua no mercado. Eu não posso ficar estagnado esperando as coisas acontecerem e não fazer nada. E, como eu falei, nós reduzimos alguma vaga de emprego por conta da tecnologia? Nenhuma. Saímos de 44 para 160. Muito bom. A tecnologia chegou e nós estamos triplicando, quadriplicando nosso quadro de funcionários. Não tem espaço para todo mundo. O mercado é gigantesco. Como é que é o aculturamento do funcionário novo que chegou na Cressol? Primeiro, houve um trabalho enorme de criar essa cultura e depois de fazer com que o novo absorva. Sim. Nós temos um programa interno de onboarding, então ele vai participar de um período
no centro administrativo, um outro período na agência. Todos passam por um treinamento de 2 dias que passam por todas as áreas para ele entender as metodologias, a forma de trabalho. Nós temos canais de comunicação interno, um endomarketing muito bom, porque de nada serve eu ter um programa social sendo feito na cooperativa se o meu funcionário não sabe disso. Então ele tem que saber, opa, eu estou aqui abrindo uma conta enquanto tem alguém lá em outra área fazendo uma ação numa escola e tal, e o meu trabalho está pagando aquela conta desse benefício social. Então ele começa aos poucos ver o valor do trabalho dele. Não é gerar resultado por gerar. Tem toda uma cadeia sendo beneficiada, tem idosos, crianças, escolas, associações recebendo de alguma forma um benefício. E nós fundamos também, em 2023, outra inovação, o nosso fundo social. Então, aqui em Cascavel região é o único fundo social constituído juridicamente já para beneficiar. E como funciona o fundo social? O nosso cooperado é crédito do cooperado. Ele abre mão de receber 5% em distribuição de resultados, 5% ele coloca no fundo social para a gente reinvestir em consertar parquinho de escola, proteger uma nascente de água, renovar o equipamento no posto de saúde. E não é o FATES. O FATES é regido por lei, que é os 5% também. Sim. Nós agregamos mais 5%. Então, lá no batismo daquele projeto, tem uma plaquinha lá. Projeto financiado pelos cooperados da Cressol Progresso, com o recurso que ele disponibilizou. Muito bom. Isso motiva, né? E quando eu falo de cultura, Nelson, para fechar, é um processo que não é do dia para a noite. Não é, sentei na cadeira, agora a cultura foi colocada na minha cabeça e está funcionando. Não é isso. Tem um processo de meses, de anos, muitas vezes, para as pessoas entenderem o valor do negócio que eles estão defendendo. Então, é demorado. E se é demorado, exige consistência. Tem que Dedicação. persistência. A gente não pode fazer vender nossa cultura uma vez e depois desaparece. Tanto que nós, como diretores, nossas salas são unificadas, as portas são abertas, o celular está sempre à disposição, a gente visita as agências, trazendo a proximidade nossa também, direto lá com nossos colaboradores que estão nas agências. Tá. A gente ouve falar muito no mercado que essa geração nova, geração Y, tem um comportamento muito diferente, é mais indisciplinado, é mais tecnológico e precisa de desafio constante. Você sente essa diferença ou não? Sim, sentimos. Tem lugar para todos dentro da cooperativa. O nosso trabalho é buscar a adaptação ou até o sentimento de pertencimento daquele colaborador. Por exemplo, estamos agora com uma vaga aberta para um analista de dados, que, ao meu ver, é alguém de uma geração Y, millennium, que vai atuar, porque conhece de BI, conhece de tecnologias novas, de programação e tudo mais. Hoje a média de idade dos nossos colaboradores está em 33 anos, né? Já foi há 5, 6 anos atrás de 27 anos. Então, nós envelhecemos um pouco a nossa equipe. Nós dois precisamos ser parceiros de negócios. Nós não podemos mandar o currículo para não adianta mais. E pode. E te direi por quê. Nós temos alguns programas de trainee e um se chama Trainee 50+. Olha aí. Então, nós temos um programa de trainee para justamente angariar no mercado pessoas com mais de 50 anos de idade, não sei a idade de vocês, talvez estejam com 47, 48, não chegou a 50 ainda. Mas tem um programa para atrair justamente esse público. E no nosso processo seletivo, eu vou dizer para vocês que 99% dos candidatos têm entre 18 e 30 anos. Então, na verdade, é um público que talvez nem se candidata, já com o pensamento de que não tem chance para participar. E tem sim, tem lugar. Eu falo muito daquele filme do Estagiário, né? Que é espetacular. Brilhante. Muito bom. Isso aí, ele onde uma pessoa já mais experiente trouxe um equilíbrio para aquela organização. E isso é essencial para... Então, tem públicos para todos, trabalhos para todos. Então, é o nosso trabalho como gestor conseguir ajustar a nossa casa, né?
A gente enxerga no mercado uma coisa muito parecida com o filme que você citou. Empreendedores que cresceram comprando bem e vendendo bem, e quando eles montam uma organização, falta um pouco de técnica, falta falta bastante conhecimento de gestão para levar aquilo adiante. E a gente sente uma tentativa desse gestor de fazer ele próprio a solução. Só que sem base técnica nenhuma, né? Então nós, enquanto a GECOP, temos todo o potencial, né, para interagir com ele, mostrar a ele primeiro o caminho, para depois ele desenvolver aquilo na empresa dele, né? Com certeza. E essas tentativas muitas vezes resultam em fracasso. Empresas que estavam indo muito bem fecham as portas, porque essa rotina de só comprar e vender, sem gestão, acaba criando situações, né? Quantas vezes o empresário diz assim, não, eu preciso aumentar minha venda. Aumentando a minha venda eu resolvo tudo. Sim, mas aí você precisa de mais capital de giro. Então aquilo vira um tiro no pé. Né? E quando a gente trabalha tecnicamente, né, com números, é muito mais tranquilo, você vai dosar o teu crescimento, às vezes a tua necessidade nem está na venda, está numa redução de algum custo, está na mudança, está em você ter parceiro estratégico. Eu conto muito uma história que eu tinha um parceiro que a fábrica dele estava a 1.000 quilômetros de distância, estava no sul da Bahia, e a minha fábrica em Cascavel. Toda vez que o meu estoque estava acabando e eu tinha que dar sequência, eu fornecia montador, eu tinha hora para entregar, não era nem dia, eu tinha hora para entregar todo dia, e aquele caminhão quebrava. Aí eu sentei na frente do presidente daquela companhia e ele, né, o que você precisa para melhorar o teu fluxo, melhorar o relacionamento conosco? Eu preciso ter produto o tempo todo na minha porta. E eu tinha a previsão antecipada de volume, não tinha atropelo, entende? E o que ele fez? Não, deixa comigo. A partir de amanhã eu vou fazer um pulmão de produto para você aqui perto, no estoque dele, e todo dia, às 7 horas da manhã, tinha um caminhão dele na minha porta. Então, são atitudes como essas que fazem toda a diferença. Quer dizer, zerou a interrupção de fluxo na minha fábrica e, ao mesmo tempo, eu passei a amar aquele sujeito, né? E entre tantas coisas que ele fez por mim, ele vem todo ano no show rural. É o presidente da Sansui, o seu Toshio. E eu faço questão de ir lá para abraçá-lo, tamanho a gratidão que eu tenho por tudo que ele foi de parceiro, né? Então nós temos uma amizade que extrapolou os negócios, né? E fidelizou, né? Fidelizou, imagina. E onde eu for na minha vida eu vou falar bem dessa empresa da Sansui, né? Por conta dessa relação que foi muito produtiva. Todos nós temos alguns vieses, né? Que todo mundo tem, que foi por criação, por experiência, por vivência, por amizades, por escola. E ninguém nasceu planejando abrir uma empresa. Então você se tornou empresário provavelmente por alguma circunstância da vida. Ou uma necessidade de renda, ou uma herança, ou algo que aconteceu que você teve que criar um negócio. E esse negócio foi crescendo. Então o tempo estava na tua frente, né? Você teve que ir se estruturando ao longo que você foi aprendendo. Só que aí você foi criando novos viés na empresa, e hoje, quando tomou um certo porte, algumas decisões precisam ser tomadas, que se você não tiver um apoio de uma consultoria, o que vai pesar é o seu viés. Isso aí. Então, quando você tem uma consultoria preparada com muitas pessoas, como é a GECOP, você tem vários viés ali que algum deles vai te servir para fazer algo diferente. Sim. Então, vale a pena esse bate-papo com uma consultoria para você ver algo que você não está enxergando. E o que é muito comum acontecer, muitos empresários nunca se endividaram na vida, né? Só que o crescimento dele também está limitado àquilo que ele está gerando de caixa, né? Sim. Então, é medo de tomar um empréstimo. Só que tomar empréstimo não é pecado. Se você fizer uma alavancagem na tua empresa que vai gerar mais resultado do que o juro que você está pagando, você está ganhando dinheiro com o dinheiro que não é teu, né? Você está rentabilizando um dinheiro que nem era teu. Então, vale a pena analisar e fazer investimentos na empresa que vão te trazer retorno. Claro que, se for algo
de consumismo, se for um crédito de consumo, ele não te gera renda direta, mas se for para investir na empresa, num equipamento novo, numa linha de produção nova, numa nova tecnologia, é necessário fazer, até porque tem um concorrente lá fora que pode estar fazendo. E daqui a pouco ele te substitui também. Então, tem que ficar em movimento. Além do que, você compartilha o risco com o agente financeiro. Exato. Né? Isso aí. Então, estão os dois ali empreendendo juntos, né? Você acredita que nós chegaremos a uma maturidade de mercado, como tem em países mais adiantados, de o agente financeiro dizer assim, ó, eu confio em você nesse passo a mais, desde que você tenha uma consultoria trabalhando junto, para que essa aplicação desse recurso seja bem estruturada? Sim. Acredito, Nelson, porém, tem alguns anos de experiência para a gente conquistar pela frente. Digo até porque, vamos pensar na nossa região aqui. Eu sempre cito o exemplo da transição de herança, né? A Cascavel é uma cidade com 70 e poucos anos, que se você pensar, está na primeira transição de herança de pais para filho, no máximo segunda, né? Então, quando eu olho para São Paulo, eu estou falando talvez de 10 gerações transacionando heranças, experiência e tudo mais. Então, a nossa região ainda precisa melhorar muito essa habilidade empreendedora, essa habilidade de gestão, e as assessorias estão vindo para isso. Nós ainda temos algumas dificuldades com questão de informalidade. E ali que talvez seja a chave de resolver muita coisa, seja por consultoria ou não, porque nós gostamos de trabalhar informal. As pessoas, nossos empresários, gostam de trabalhar com uma informalidade. E a informalidade lhe gera problemas. Problemas como não se comprovar uma renda para poder acessar um crédito adequado, ter uma facilidade no crédito. As empresas que trabalham com contabilidade certinha, com uma gestão certinha, com talvez um processo de sucessão, um processo de conselheiros, com um plano diretor bem elaborado, logicamente que vai ter mais facilidade para tomar crédito e ter acessar inclusive taxas melhores, né? Então, a gente está se surpreendendo com pessoas se iludindo, falando assim, não, essa compra aqui eu não vou lançar. Poxa, a nota fiscal foi emitida no site da Receita Estadual. Então, a Receita Federal recebe aquilo. O pagamento foi recebido pelo banco. Então, a Receita Federal também recebe aquilo. Poxa, não tem como ser informal, isso é uma ilusão. Né? E daqui a pouco chega o fisco e exerce o trabalho dele. Sim. E foi-se uma empresa, né? E daí tomou um susto, né? Porque não estava preparado, não tinha nem caixa de emergência para talvez uma multa, uma adequação que tenha que ser feita, né? E a outra coisa é a tributação, né? Quantas pessoas estão no Simples, extrapolando quase, e é mais caro do que o lucro real, do que o presumido. Então, também a gente recomenda uma revisão anual, né? Sim. Para avaliar o que é mais adequado. A lei permite uma série de coisas, né? Tem uma série de benefícios. Muitos não conhecem, a gente sente que os contadores não conseguem acompanhar a velocidade do que surge de alterações tributárias, né? Então, também ali tem uma situação. E dê a César o que é de César, né? Então, trabalhe certo, paga o imposto teu. O meu sonho é pagar muito imposto todos os anos. O meu é sinal que eu prosperei. Sim. Eu tive negócio acontecendo, né? Sim, teve lucro, né? O imposto é ligado ao lucro. Isso aí. Eu me lembro que trabalhei num banco, né? No final dos anos 70. E cheguei a ser promovido à Caixa. No dia que eu fiz 8 anos, fui promovido à Caixa. Não fui antes porque não tinha idade. E era aquelas máquinas Borros que tem lá o teclado e você puxava a alavanca, né? Sim. Então, imagina você olhar hoje o que é uma empresa, né? Você olhar na empresa que a gente trabalhava, controle de estoque no Cardex. Hoje você lança a nota de venda, já gerou o crédito, baixou o estoque, enfim, fez todas as operações. Sim. E eu fui presidente da CDL de Cascavel no fim dos anos 90, 98. Naquela época, a nossa dificuldade de trazer mais informação para o empresário de Cascavel era não ter internet nas lojas, não tinha conexão. Então, a gente tinha sistemas, nós tínhamos uma campanha, tinha um sistema gratuito
que a CDL adquiriu para distribuir entre os associados e por falta de internet não funcionava. Então hoje, com a nota fiscal eletrônica, todo mundo teve que se adequar, todo mundo teve que ter internet, todo mundo tem sistema. Então foi um avanço gigantesco. Está muito mais fácil agora de você simplesmente usar a ferramenta que está ali, né? E tem como não ter internet hoje? Não tem, Se né? não tiver internet na empresa, já não funciona, né? Não tem. Né? É E outra, né? Ter presença digital. Uhum. Eu sou um defensor, né, intensivo de que todo mundo tem que ter uma presença digital. Sim. Uma empresa não existe. Ninguém vai sair na rua procurando um fornecedor de alguma coisa. Ele vai no Google. Uhum. O Google não te achou na internet, você morreu. Né? Depende da venda porta a porta. Sim. Isso já passou. Né? E todos consultam o preço dentro da internet, né? Como você falou, nós estávamos na Itália lá no treinamento. Entrei numa loja de brinquedos para ver um brinquedo para minha filha. Lá na Itália. Eu olhei o preço do Brasil e não comprei na Itália. Comprei no Brasil, estava mais barato. Então, todo mundo, seja na avenida, seja lá na casa dele, vai dar uma consultada na internet, ver se o preço que estão te pedindo é no mínimo justo, né? Que se for descompassado, não vai comprar, né? Então, tem que ter... Está regulando o preço, né? A internet está regulando o preço. Claro, está nivelando todo mundo. E aí se sobressai aquele que consegue mostrar um diferencial. Ou no produto, ou no preço, ou na forma de entrega, ou no serviço que ele vai entregar junto com o produto, né? Sim. Marafon, tua vez. Muito bem, eu vou voltar ao assunto das múltiplas aprendizagens. Você já começou a falar algumas coisas e eu vou dar a abertura aqui agora às perguntas dos nossos sócios fundadores da GCOP. Eu vou começar com a minha, depois eu passo para você, que quiser começar daí com as perguntas que os nossos parceiros pediram para você discorrer um pouquinho sobre. Rafael, uma pergunta ampla sobre 4 tipos de comunicação empresarial. Eu vou perguntar todas, porém se em algum momento você esquecer de alguma, você me fala e eu te ajudo. Você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais sobre a questão da oratória dentro da Cressol. Primeiro ponto. Segundo ponto, como que é a comunicação e como que vocês têm a orientação de fazer uma condução de uma reunião produtiva dentro da Cressol. Terceiro ponto, fala um pouquinho mais sobre o atendimento da Cressol. Organicamente a gente já falou alguma coisa, mas discorre um pouquinho mais. E, por fim, quarto ponto, na comunicação assertiva e também não violenta na sua unidade e também de forma integrativa nas demais agências da Cressol. Bom, primeiro com oratória, então, né? A gente tem preparações internas, inclusive, para oratória. Esse ano, 2024, vai ter novamente uma série de investimentos em treinamento, em oratória e media training. Porque em muitos momentos, nossos conselheiros ou diretores ou gerentes da agência, principalmente, eles são chamados para uma breve entrevista, se posicionar na rádio local da sua cidade. Então, tem que estar preparado naquele discurso breve, mas eficiente. Passar a mensagem nos seus 30 segundos e deu, né? Eu tenho o benefício de ser casado com um jornalista, então curso de oratória é diário lá em casa. Ah, legal! A dona Teres me ajuda muito na oratória. O segundo ponto foi sobre... A condução nas reuniões, alguma orientação? Aqui mesmo nós estamos gravando de um podcast onde que o proprietário ele veio da Câmara Júnior, da JCI, onde tem as normas parlamentares, que é sensacional. Sim. Então eu queria ouvir de você um pouquinho algumas dicas de condução de reunião para quem está nos assistindo, realmente aprender, ter esse aprendizado assim, de mudar o clima da reunião, fazer uma reunião, como você falou, eficaz. Sim. Eu percebi uma mudança muito recente na nossa forma interna de comunicar. Estou 19 anos em cooperativas de crédito. O e-mail funcionava muito bem. Já não está mais funcionando muito bem, até porque tem novas gerações entrando para trabalhar conosco. E o e-mail ele está parecendo algo pesado, uma máquina pesada. Então, hoje teve que mudar formas de se comunicar internamente. Então, hoje nós temos... a gente usa o Workplace, o Workchat,
A gente utiliza o WhatsApp mesmo. Uhum. E todas as nossas agências têm salas de reuniões pequenas e nosso centro administrativo hoje está equipado com 3 salas de reuniões. E a gente incentiva que para assuntos de rápida solução, de fácil solução, chama na sala a equipe, se reúne e debate. Mas é reunião rápida mesmo, não estende muito. Pontual. Pontual. Aquilo que possa talvez ser discutido em 10, 15 minutos, se reúne mesmo. Não manda lá na mensagem, não manda no e-mail, porque a interpretação do texto também ela pode ser diferente. O texto ele é frio, ele não tem entonação, ele não tem sentimento. Então, é importante que a nossa equipe esteja integrada e se reunir gera integração também. Então, a gente incentiva de fato que façam reuniões. Não reuniões muito extensas. Inclusive, nós fazemos reuniões gerenciais com certa frequência. No passado, era todos os meses, um dia inteiro de reunião gerencial. Agora a gente está fazendo reuniões a cada 3 meses, juntando todo mundo, mas pontualmente pequenas reuniões. Eu trato de forma personalizada com a agência de Santa Teresa, com a agência de Lindoeste, com a agência de Assis Chateaubriand, de Autônia. Porque, vejam, são cidades tão próximas, com populações diferentes, com funcionários diferentes. Então, nós tornamos o negócio mais personalizado. Inclusive, daí tem eventos para toda a cooperativa, como uma convenção de colaboradores que a gente reuniu agora no mês de novembro, mês de novembro. Nossos 170 funcionários lá, com palestrantes e tudo mais. E nós temos que ter um cuidado muito grande como gestores e diretores. Quem vai palestrar para nós, ele tem que passar por um briefing muito bom por nós e pela nossa área de gente e gestão, porque ele está falando por mim. Então, ele tem que ter um fit cultural, ele tem que entender o nosso pensamento, porque senão ele pode estar comunicando algo que a gente não concorda, mas nós que contratamos. Então, ele está comunicando por mim. É uma curadoria, né? Exato. Encerrando o meu tema aqui, isso que você está falando só valida o conceito da inovação na comunicação hoje na internet, que são as pílulas. Então, tirando reuniões maçantes, longas, para reuniões cirúrgicas e pontuais. Então, fica a dica para você que está nos assistindo aí, maravilhosa, para fragmentar um pouquinho, perceber se é necessário fazer a reunião extraordinária ou ordinária, ou fazer algo pontual mesmo, chamar as lideranças ali e ser mais assertivo. E, Marafon, veja, eu falei que nós mudamos nosso horário de atendimento para as 8 horas da manhã às 17. Então, em que momento a gente faz reunião? Se ela tem que atender nesse horário agora, né? Logo que nós lançamos esse horário estendido, eu recebi contatos, inclusive, de outras regionais da Cressol ou de outras cooperativas de outros sistemas, que a gente tem contato com amigos em todas, né? Como é que você vai fazer isso? A resposta foi uma pergunta. O que te impede? Primeiro, o que te impede é abrir 8 horas da manhã. Não esquece o probleminha. Sim. E uma delas eu vi, como é que vai fazer reunião de manhã cedo? Mas precisa ser reunião toda segunda-feira, toda sexta-feira, das 8 da manhã até 10 horas da manhã, precisa ser desse jeito? Não dá para filtrar, não dá para tratar com a pessoa e não com o time inteiro aquilo que é dele. Então, exige do gestor da agência uma personalização. Mas ele também se qualifica com isso. Ele vai perceber que antes ele falava para todos e talvez ninguém ouvia. Agora ele fala para quem deve ouvir e ele vai executar. Muito bom. O rendimento da reunião se torna muito melhor. Uma outra forma é você passar uma prévia dos assuntos que serão tratados para as pessoas virem com um posicionamento, né? E não descobrir na reunião um assunto que ninguém pensou a respeito. E sem medo, né? Sem medo. Não vai ser nada de ruim. E outra, acho que você falou de um ponto muito importante. A cultura do medo força pessoas a fazerem coisas e serem felizes no trabalho, né? E quando você tira isso e a pessoa tem a liberdade de falar e criticar à vontade, de questionar o gestor, né? Isso fica uma coisa mais transparente. Você tem argumento para fazer o que está fazendo, né? Não é à toa. Eu penso assim, quem questiona não é apenas o repetidor. Porque a pessoa que é repetidora da função dela, ela não questiona nada, porque ela está fazendo o que é mandar e pronto. Aquele que é questionador, brilha meu olho. Essa pessoa está vendo algo a mais, tem uma informação que ela sabe, ela está olhando um movimento de mercado, tem um futuro acontecendo que talvez ela saiba, mas eu tenho que
perguntar, porque talvez ela não vai me dar informação de graça. Então, é oportunizar canais de comunicação entre todo o nosso colaborador, entre seus gestores, entre a área de gente de gestão, entre nós diretores, para, de forma muito transparente, a gente pensar junto. Atendimento. O atendimento nosso tem um horário diferenciado e todos os nossos gestores de conta, eles são munidos de um assistente. Então, por que a gente fez isso? Para que alguém possa cuidar da parte mais documental, da parte mais burocrática, mas que tenha alguém cuidando daquele cooperado. Então, possivelmente, vocês podem chegar um momento numa agência nossa e achar só o assistente também, porque o gerente daquela conta não está na agência, ele está lá na casa do cooperado, está lá na empresa dele. Nós incentivamos muito que o atendimento do gerente de negócio seja presencial. Sendo presencial, ele vai estar conseguindo visitar garantias, conseguindo visualizar a movimentação do negócio, se aquela empresa está estocada, se aquela empresa tem clientes entrando e saindo, se tem caminhão de entrega chegando, caminhão de entrega saindo. Muito então, bom. é lá onde, no mundo do empresário, no mundo do agricultor, que tu vai perceber de verdade o risco da operação, se ele está precisando talvez naquele momento, até um incentivo, vamos lá, é a hora de investir, é o momento, e não na agência. A agência é o lugar de transacionar, mas não de fato fazer negócios verdadeiros. Né? Muito bom. E por fim, comunicação assertiva e não violenta. O que vocês estão tocando ali na Cressol? Legal. Estou aqui com o Ricardo, né? O Ricardo é responsável pela nossa comunicação interna. Nós temos uma estrutura formada entre comunicação da Confederação Central e Cooperativas, e o Ricardo, ele é aqui da nossa regional. Nós temos alguns meios de comunicação interno que saem lá daquela questão do negócio, mas comunica os programas sociais, comunica algumas conquistas, que tem um jornalzinho interno, esse digital, jornal interno digital, que o Ricardo trabalha nele. É enviado todos os meses. Pode ter acontecido, por exemplo, um colaborador que lá em Autônia, a 170 km daqui, passou na certificação. Todos vão ficar sabendo. Tem uma comunicação dos novos entrantes, tem a comunicação daqueles que se certificam. Então, nosso time tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo para se envolver. Aniversariantes, vai no meio de todos, o aniversariante do dia, para que eles possam também se conhecer. Nós temos muitas campanhas ou de prêmio ou apenas de reconhecimento e todos ficam sabendo. Essa semana, nós estivemos em um restaurante aqui de Cascavel comemorando a conquista de alguns colaboradores. Eu vi no LinkedIn. Isso. O reconhecimento, que é chamado Jantar das Estrelas. Mas esse reconhecimento, o critério dele não é produtividade. É os colegas de todas as agências apontando quem são os colegas da cooperativa que eles percebem que estão se destacando. Olha. Então é uma espécie de uma eleição interna. Que legal. Isso funciona muito bem. Exatamente. E cativa, incentiva. No próximo ano, eu também vou querer estar lá. Né? Mas esse jantar participa o meu presidente, o nosso vice-presidente, toda a diretoria. É um dia descontraído para a gente bater papo mesmo e se conhecer mais. Então, os canais sempre são muito próximos. A gente ouve muito feedback deles, do quanto o canal de comunicação é rápido e próximo. Entre quem está lá na agência, quem começou hoje a trabalhar, até quem já está 15 anos trabalhando na cooperativa. Então, a comunicação interna faz toda a diferença. Muito bom. Muito obrigado. Dentro dessa condição, né? Eu vi algumas situações em empresas onde uma fofoca é tomada pelos demais. Alguém deduziu alguma coisa, né? E errou totalmente na dedução. Sim. E saiu espalhando aquilo como uma verdade. Como vocês conduzem uma situação como essa? É justamente um caminho inverso. Digamos que é tratar esse mal com a vacina dele mesmo, né? O soro antiofídico. Eu fiz uma experiência social há alguns anos atrás na nossa cooperativa que estava tendo alguns problemas de alguns murmúrios e algumas lamentações e tudo mais que não estava sendo produtivo. Fiz um teste. Eu peguei uma informação polêmica, chamei todos e comuniquei a todos naquele momento. E naquele dia, não estava no trabalho, estava de férias, umas 5 pessoas. E esse fato ia acontecer 30 dias depois. No dia do acontecido, aqueles 5 não sabiam. Mas eu comuniquei para todos, e aqueles 5 não sabiam.
Se fosse uma fofoca, eu contava para todos saberiam. Todos saberiam. Então a fofoca ela tem um poder de disseminar de uma forma muito poderosa. E quando você trabalha de uma forma transparente, a informação ela é aberta para todos, você elimina a fofoca. A fofoca ela é problemática, ela leva geralmente mais coisa ruim do que coisa boa. Então todo mundo se conhece, todo mundo sabe aonde mora, o que está fazendo, quais são as metas, o sistema é aberto, eu consigo consultar a meta do meu colega. Então a transparência ela resolve muita coisa. Você me lembrou das 3 cestas de Sócrates. 3 perguntas. É verdade? É necessário? Que eu saiba. É positivo? Não vai ser positivo. Não sabe se é verdade, quem que te trouxe. Então, não esquece, para por aí. Até porque o fofoqueiro ele é conhecido como fofoqueiro. Sim. Então, ninguém confia no fofoqueiro. Então, é legal manter a discrição nesse ponto. E a inveja mora no íntimo, né? Sim. Ninguém inveja alguém que está nos Estados Unidos. Mas do vizinho ou de alguém próximo, aí sim. Então, é tirar as barreiras, deixar a gente quase que familiar, o trato entre um e outro. Tem uma frase que diz que a grama do vizinho ela é mais verde, né? Mas talvez a grama é sintética. A nossa é orgânica, a nossa é verdadeira. Então, vamos tratar as coisas com muita calma, muita simplicidade, com bom senso. Bom senso sempre em tudo, né? Quando é preciso desligar alguém, como fazer para não desmotivar o grupo inteiro? Sim. Nelson, eu digo o seguinte, a pessoa que é desligada, ela já sabia que estava acontecendo algo errado. O dia que alguém for desligado e ela não desconfiar, aí a falha foi nossa. Por quê? Porque existe um processo de feedback, existe um PDI para ser tratado. Então, se esse processo todo foi feito, foi regrado, a pessoa ela sabe do desempenho dela. Hoje nós incentivamos que seja feito 4 feedbacks de gestor para ser liderado todos os anos. Então, nós temos hoje uma média de 3 ponto alguma coisa de feedbacks por colaborador. É uma quantidade bem elevada para uma média de mercado, né? Isso também já nos dá um bom GPTW e um bom NPS. Eu ia perguntar isso agora. Muito bom. Por conta desse tratamento. Então, esse é meu pensamento. Se o gestor fez, de fato, um tratamento contínuo, um bate-papo, a microgestão ali, foi parceiro dele no negócio, o desligamento vai ser apenas uma conclusão de que, olha, não deu certo entre nós. Eu acho que você até vai ser mais feliz, mais saudável, se você achar um lugar que você se encaixe mais, porque aqui nós vamos ter conflitos, né? Então, sendo assim, vai ser tranquilo. Perfeito. Vamos mudar um pouco para a gente falar de economia. A gente já falou bastante de gente, né? A Aline Odi, a nossa sócia, pergunta assim: qual o planejamento da Cressol para atender os associados do agronegócio, tendo em vista que o Paraná tem um dos maiores índices de crescimento no agro e é um dos mais representativos no Brasil? Sim. Nós viemos do agro. A Cressol, então, nasceu exclusivamente da agricultura, em especial agricultura familiar. Então, há 6 anos nós abrimos nossos estatutos para outras modalidades de agricultores, o Pronamp, Ano e o demais, e também empresários, livre admissão, assalariado, autônomo. Mas a nossa escola é agro. Então, hoje nós somos especialistas em custeio, em investimento. E quando a gente fala em BNDES, recurso BNDES de Pronaf, é exclusivo Cressol. Então, falou BNDES, Pronaf, é Cressol. Já as demais fontes de recursos nós disputamos com outras instituições cooperativas e bancárias também. Todos fazem Pronaf, porém com fontes de recursos diferentes. Essa nossa experiência com o BNDES, a gente também trouxe ela para o empresariado. E qual que é a nossa experiência? A gente consegue liberar um financiamento via BNDES para um agricultor ou para um empresário, a partir do cadastro elaborado, do crédito aprovado, em 2 dias. Coisa que, em 2024, o normal é 60 a 90 dias. A Cressol libera em 2 dias na conta desse tomador.
Então isso também é um dos potencializadores do nosso crescimento. Por que a Cressol cresceu tão rápido, com tanta pujança? Porque também temos um produto que tempo é dinheiro, né? Então, para conseguir um recurso subsidiado, tem essa velocidade. Esse ano estamos então na iminência do show rural, né? Então a gente está preparado também com uma equipe toda qualificada para atender lá na feira. E eu digo o seguinte, a feira é a oportunidade do nosso cooperado de ir lá e buscar barganha de preço, porque o crédito tem o ano inteiro. O desejo dele talvez já é de tempo, só que vá lá na feira para efetivar esse sonho, que a gente vai estar junto com ele lá para estudar se é o momento, se tem aquela linha de crédito. Como são recursos subsidiados, em algum momento uma linha pode fechar, outra linha abre, mas a gente sempre tem uma alternativa que junto vai chegar na solução. Então, o agro é totalmente atendido por nós. É preciso fazer projeto para o BNDES ou não? Depende a complexidade do projeto, sim, né? Se for algo mais complexo, que talvez envolva ambiental, daí precisa ter, porque o ambiental é um ponto bem crítico, né? Então, agora se for um projeto mais simples, daí não, tem o tal chamado projeto simplificado, que nós mesmos conseguimos elaborar. Bom, nós hoje trabalhamos bastante com a Cressol, elaborando projetos para financiamento de FINEP. Uhum. E nós temos no nosso corpo de associados engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro ambiental, especialistas em finanças, economistas, financistas, né? Uhum. Pessoal oriundo da área bancária. Então a gente sente que esse conjunto, quando senta na mesa para discutir alguma coisa, rapaz, sai insights bem potenciais, sabe? Então tem feito a diferença. Aproveitando, o Mário Soares manda uma pergunta. Considerando o aumento significativo de 18% em operações de crédito aprovadas pela Cressol em parceria com o BNDES, é um complemento da sua pergunta, da sua fala, né? Comparando 2022 com 2023, pode detalhar os fatores que contribuíram para esse crescimento robusto? Mário é mais um dos nossos sócios fundadores da GECOP. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Mário. Então, nós, em 2023, ultrapassamos 100 mil contratos, né, com o BNDES. E muito dessa confiança que o BNDES tem para com a Cressol também, qual a visão do BNDES com a Cressol? É uma forma do BNDES conseguir pulverizar suas operações e, de fato, fazer esse programa social de fazer o recurso subsidiado chegar lá para o pequeno agricultor, para o micro e pequeno empresário. Em volume, podemos não ser a maior distribuidora, mas em volume, eu não estou falando de operações de multimilhões que são concentradas em um pequeno tomador. Nós somos um distribuidor de crédito para a população. Então, a gente consegue chegar lá no pequeno agricultor, no pequeno empresário, colocando que seja um empréstimo de 5 mil a 50 mil, 500 mil, fazer chegar. Então, esse crescimento de 18% é confiança do BNDES na Cressol. Eles nos disponibilizam o recurso porque eles sabem que a gente vai correr atrás para fazer chegar. Nós estamos montando 5 projetos, todos na área do agro, por um país da África. E a dificuldade deles é o financiamento. Uhum. Se arrisca em alguma coisa além das fronteiras? Não, porque juridicamente não pode, né? Tá. Porém, vale a pena ressaltar que nós já pegamos muito recurso internacional. A gente trouxe dinheiro para o Brasil. Em viagem a gente não pode, por questões jurídicas. Mas nós temos hoje nosso funding, parte dele é formado por recurso da Holanda, recurso da Suécia, recurso da Alemanha, porque são países que têm uma taxa de juros baixíssima, enquanto o Brasil tem uma taxa de juros elevada. Então eles conseguem pegar o excesso de liquidez desses países e utilizar nossa experiência para fazer essa distribuição desse recurso e todo mundo ganha. O dinheiro fica barato para quem toma, nós tiramos nosso spread e eles ganham deles também. Agora, financiar a África, ainda não chegamos nesse ponto. Temos que começar um projeto hoje. Muito bom. Gostei. Muito bom. Eles têm uma familiaridade com bancos europeus, até Sim. pela proximidade, né? Então, vai acontecer por lá. Sim. O Mário manda mais uma pergunta, considerando que o crescimento acelerado que vocês tiveram nesses 28 anos que você relatou, qual a estratégia de longo prazo para manter nesse mesmo ritmo daqui para frente? Sim.
Lançamos ontem, inclusive, nosso projeto de chegar a 1 milhão de cooperados. Então, hoje estamos chegando próximo a 900 mil cooperados. Então, até meados de 2024, devemos chegar ao nosso primeiro 1 milhão de cooperados. Eu acredito muito que uma forma de crescer rápido é justamente novos entrantes. Eu tenho 2 formas de crescer. Uma forma horizontal, trazendo novas pessoas, ou de uma forma vertical, aumentando os negócios de cada um. E os 2 a gente trabalha. Mas velocidade, eu acredito muito em novos entrantes, porque ele já chega com uma demanda latente que a gente vai atender. A partir do momento que se cooperou, se associou, aí são todos iguais. O tratamento vai ser igual para todos, como um cooperado merece, né? Então não tem diferenciação depois que entrou no atendimento nosso. A gente vai cuidar daquele que tem 28 anos de conta, como aquele que tem 28 dias de conta. Quando eu tinha indústria, era comum os bancos me visitarem e vamos começar, vamos abrir uma conta. E de repente surgia, por exemplo, uma exportação muito grande e eu precisava de capital de giro para sustentar aquela operação específica. E aí eu ia nesses bancos que estavam me visitando, eles diziam, não, a gente tem que começar devagarinho, para se conhecer. Então eu sentia uma retração, sabe? Sim. Visitava, na hora que eu ia, eu era frustrado porque não tinha nada. Como é que vocês tratam isso? A nossa regional, inclusive, a fundação dela faz parte da história nossa, faz parte um pouco disso que você falou. Nossa regional foi fundada por quase 400 agricultores que eles, na construção das usinas do Rio Iguaçu, tiveram suas propriedades atingidas. E os agricultores foram deslocados para Cascavel. Foram bem indenizados, com galpões, com trator, com dinheiro, com terra muito boa para plantar. Porém, uma coisa não foi entregue para eles, o documento da terra. Porque é uma parte muito custosa. Demorou, inclusive, há 2 anos atrás, depois de mais de 20 anos, alguns ainda receberam seus documentos. Mas aí, como você chega numa instituição bancária lá em 95, para fazer um custeio agrícola, se você não tinha nem propriedade daquela terra lá. Ela tua, mas não era documentada, tinha só uma posse. Não tiveram crédito. Foi onde que esses quase 400 famílias falaram, olha, tem um sistema cooperativo aí surgindo que pode nos resolver esse problema. Foi onde que surgiu a nossa Cressol aqui em Cascavel. Então nós, por 20 anos, fizemos custeio agrícola sem ter garantia dessas operações, garantias reais. Avalizavam-se de forma cruzada, né? Então o que eu quero dizer? Nós sabemos flexibilizar as coisas. O comitê de crédito, ele é um livro igual em qualquer instituição financeira, seja uma financeira, uma fintech, um banco ou uma cooperativa. O livro que ensinou a analisar crédito é o mesmo, né? Agora, a exceção, o trato, a visita, aquela foto que foi tirada lá mostrando que a família está dedicada. Então, olha muito para a associação familiar. Então, vou dar um exemplo. Faz sentido um agricultor de 70 anos de idade fazer um financiamento de um aviário para 15 anos? Parece que não. Mas se ele tiver um filho já na propriedade que está ali assumindo a atividade dele, aí sim, aí ele já tem alguém que vai dar continuidade. E sucessão não é obrigar a trabalhar junto. Sucessão é liberdade. Liberdade de vem cá, faça do seu jeito, traga coisa nova, traga tecnologia que a nossa propriedade vai... Filho, confie em você. Confiança de novo. Essa é uma fala difícil, né? Difícil. Porque o filho vem com mais técnica, sim, com uma técnica moderna, e o fundador, né, ele tem aquele conceito que ele desenvolveu lá sem a técnica da universidade, né? E sempre deu certo, né? A gente vê isso muito na produção de leite, né? Produção de leite vindo passar dos pais para os filhos. Só que não cabe mais aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã para ir lá no barro tirar leite das vaquinhas que estão produzindo 10 litros de leite por dia. Com tecnologia, ele vai fazer um investimento, vai automatizar processos, vai robotizar, inclusive, e aquele mesmo animal vai produzir 25, 30 litros de leite por dia. Tem um investimento, a conta fecha, a conta se paga. E aí é onde entra as consultorias, assessorias, para fazer a continha, mostrar a planilha e falar, confia que vai dar certo. Não só isso, né? Também na sucessão familiar,
identificando qual é o sucessor ideal, pelo perfil do negócio e da pessoa, Sim. identificando que conhecimentos estão faltando naquele sucessor, né? E também um trabalho com o sucedido para ele também ir abrindo mão e testando o sucessor, né? Sim. Eu tive discutindo com um amigo nesse processo e ele dizia que a dificuldade era dele, que o filho estava prontíssimo, era até melhor que ele, mas ele não conseguia abrir mão e deixar o filho decidir, né? E aí eu sugeri para ele um caminho que é o conselho, né? Uma decisão compartilhada, uma decisão em grupo, às vezes trava um pouco, mas na maioria das vezes é muito assertivo, porque não é um olhar só, né? São vários olhares com vários vieses, como você falou, que vão contribuir para aquela decisão ser mais importante, mais abrangente, né? Esse tema a gente falou muito na pandemia, né? Muito. O ano inteiro sobre sucessão familiar, né? Toca um pouquinho nesse assunto. O que você tem visto? Como que está auxiliando os cooperados? Certo. Nós temos, inclusive, para agricultores, nós temos um programa chamado Empreendedorismo Rural, que para a família participar são 2 anos, né? Para a família participar tem que cumprir alguns critérios. Um critério é ter sucessão na propriedade. Justamente para aquele trabalho que o nosso consultor, técnico agrícola vai lá fazer, ele possa dividir opiniões e também, porque a decisão final é da família, não é do nosso técnico, é dele. E o nosso técnico ele acaba até falando assim, viu, aquele pingo de ouro ali que está morrendo na porta da casa, vamos melhorar isso aí, vamos cortar essa grama, vamos tirar as embalagens de veneno da porta da casa. Então começa desde essa microgestão até lá na atividade agrícola. E nós temos indicadores internos de antes e durante e depois dos nossos acompanhados, o volume de negócios e o volume conosco, e o volume de negócios que ele gera com o mercado, às vezes triplicam, tendo esse acompanhamento 2 anos. Nós temos também alguns acompanhamentos com empresas, né? Aí não tem o critério de sucessão para as empresas participarem, até porque geralmente são MEIs que participam, então é formado por uma pessoa, um casal, e já são pessoas mais jovens no empresariado, então também tem esse acompanhamento. Mas a empresa, todas as empresas, elas têm 3 destinos, né? Ser herdada, ser vendida ou falir, né? São os 3 destinos das empresas. Então, nós temos que ajudar o empresário a ter essa clareza de que qual caminho ele quer. Um deles é bem dolorido, né? Sim. Que é a falência. Esse ninguém quer. Vender pode ser a aposentadoria dele e uma boa aposentadoria, né? Então, e até para se vender uma empresa, vocês fazem isso, tem um processo de preparação de alguns meses e anos para valorar a empresa, para organizar a documentação. Quem vai comprar, aquele informal que eu falei antes, para comprar a empresa ele não funciona também. Eu preciso de documentos. Então, dentro desses 3 destinos da empresa, tem o destino da sucessão, né? Que aí precisa do conselho consultivo, conselho de família ali para dar a transição. Uma outra coisa que a gente tem propagado e tem funcionado muito é o Pacto dos Sócios. E o Pacto dos Sócios, quando envolve a família, mais ainda, porque não tem dissolução de continuidade, né? Se faltar o genitor, já está planejado, todo mundo já sabe qual é o processo, não tem briga, não tem nada, né? E nós temos visto alguns parceiros nossos, a GWD, né, nos preparando como parceiro e como na sucessão planejada através de holding, né? Sim. Que são processos profissionais e que tornam esse momento da família menos opressivo, né? Que a perda do genitor nessa hora é uma quebra muito grande, né? De uma sequência que vem, de uma tratativa que vem com equilíbrio, com ponderação, e de repente alguém ali no calor das coisas acaba escolhendo um caminho ruim, uma venda, o fechamento de uma empresa, né? E quando você tem essa estrutura de governança funcionando, aquilo flui normalmente e sem nenhum tropeço, né? A gente tem dados que a sucessão das empresas, elas em média duram 2 transições, né? Em média 2, e não mais do que isso no Brasil. Mas a gente vai para uma experiência da Alemanha. A Alemanha tem empresas que têm 600 sócios que duram 10 gerações. Só que o pacto feito internamente, ele não quer dizer que você é um herdeiro que você vai trabalhar lá.
Então, desses 600 sócios, tem gente que nunca pisou na empresa e está tudo bem. Está organizado os papéis. Sim. Então, o fato de você ter direitos e deveres, ele vai ser bem estipulado e está tudo certo. Então, trabalhar com clareza. E isso, o mais importante de tudo, é ser feito em vida. Claro. Não esperar. Claro. Você pode mediar as situações, né? Isso aí. Muito bom. Para a gente encerrar, Rafael, o que você está enxergando para 2024? O que o Brasil vai ser com esse estilo de governo que gasta mais do que arrecada e que quer arrecadar mais e mais? O que você enxerga? Tá. Eu tenho uma visão que o Brasil nunca saiu de crise. Então a gente é habilidoso com essas coisas, né? Perfeito. Isso mesmo. A gente sabe lidar. Inclusive, se você observar a alta repentina que teve novamente da Selic, foi experiência nossa. Nós vimos a inflação surgindo, sobe a Selic já para combater. Diferente dos Estados Unidos e outros países europeus que demoraram mais para tomar decisões. Sim, um ano a mais. Se a gente olhar para 2023 em dados fiscais, a gente vê que foi um ano bom, porque o PIB cresceu 2,9 vezes, acima da expectativa que era de 0,5%. A expectativa para 2024 é 1,5 vezes o crescimento do PIB. Temos alguns alertas, né? A questão da inflação mundial parece que começou a se estabilizar, porém a OTAN me anuncia uma possível guerra novamente, né? Então, o que isso pode impactar novamente na inflação mundial? Não sabemos. Mas lá na guerra da Ucrânia, a gente achou que ia acabar com os adubos agrícolas, né? E no fim, demos um outro jeito, conseguimos os defensivos agrícolas e no fim quem comprou no desespero pagou mais caro que aquele que atrasou para comprar. Então, o Brasil é uma potência muito grande. O Brasil é muito visado para investimento. Os investidores internacionais, eles acabam escolhendo alguns critérios para escolher o país que eles investem. Um deles, grandes territórios. Quando se fala de grandes territórios, quem que são? Estados Unidos, Rússia, China, Brasil Índia. e Índia. Então, território temos 5. Aí tu vai para o modelo de governo, né? Aí tu tem uma China comunista, uma Rússia socialista, imperialista. Então, ali o investidor já fica com um pouco mais de receio do que países que têm um modelo igual ao americano, ou o Brasil não é ideal, mas pelo menos direcionado para o ideal, né? E ele, populacional, outro critério, populacional. Aí volta de novo, quem tem população? Brasil, Rússia, China, Índia e Estados Unidos. Então se eliminam muitos países no mundo olhando que são esses 5 que são mais favoráveis para investir. Outro critério para o investidor internacional, o país ser autossustentável em matéria-prima. Aí o Brasil nada de braçada. Nós temos quase tudo que a gente precisa em questão de minérios, em questão de bens primários. Bens primários, na agricultura e tudo mais. Alguma coisa a gente ainda precisa do exterior, mas a gente é quase autossustentável. Tem petróleo, tem tudo, energia. Agora, decidir para onde investir. Aí vem o risco-retorno. Então, uma provocação. Será que com uma expectativa de uma Selic chegar a 9,75 no final do ano, e se os Estados Unidos manter a taxa de juros em 5,5, aonde que eu invisto? No Brasil, que me apresenta um risco maior, ou nos Estados Unidos, que não me apresenta risco nenhum e me retorna 5,5? Então, isso talvez seja um impeditivo para a Selic nossa baixar. Porque se eu baixar ela e os Estados Unidos não baixar, eu perco o investidor internacional. E o dinheiro internacional fomenta a nossa atividade. Dinheiro circulante gera riqueza. Dinheiro guardado não gera riqueza nenhuma, né? Então, essa é uma dúvida que eu não tenho resposta, mas se baixar a Selic vai ser uma solução. Para nós, como instituição financeira, eu digo que na casa dos 8%, 9% seja um ponto ideal, porque eu consigo pagar uma boa rentabilidade na aplicação, mas também consigo cobrar um juro justo de quem paga esse juro no empréstimo, né? Selic muito alta, empréstimo fica caríssimo. Juro muito baixo, a aplicação não rende nada. Então, para a instituição financeira, me parece que ter um ponto de equilíbrio na casa dos 8%, 9% seria bom. Tá. E aí, quanto a Brasil, a gente sempre vai sair por cima de alguma forma. O brasileiro ele é esperto, ele é safo, ele se reinventa. Do ano 2023 passamos por uma fase difícil de inadimplência, mas eu entendo que ainda é um reflexo de pandemia, porque lá na pandemia
tem empresas que quebraram, mas ele demora para perceber que ele quebrou, por falta de controles financeiros e fiscais. Ele já está quebrado, ele não sabe ainda, falta alguém avisar. Só que daí entra um Pronamp, entra um reparcelamento, entra alguma ajuda fiscal que prolongou esses endividamentos. Quando a pandemia acabou, a verdade veio à tona. E aí começa algumas empresas a quebrarem. E quando na cadeia uma falta, a cadeia inteira vai ser percebida. Então, o ano inteiro passado foi um ano para se superar e pronto, passou. Vamos cabeça erguida, 2024 um ano novo. Quem sobreviveu agora vai prosperar e vamos para frente. Muito feliz em você trazer isso, porque eu quando acompanho as crises, quando elas chegam, e os economistas vão para a televisão e falam, olha pessoal, vamos fazer isso, aquilo. Não é naquele momento, a crise aqui é diária. E é um país maravilhoso. Então, sabendo lidar, sabendo nadar, vai que vai. Eu ainda tenho 2 perguntas. Eu vou fazer uma para o Rafael e depois uma para o Rafa. Tá bom. Na programação neurolinguística, existe uma ferramenta dela chamada modelagem, que é você espelhar uma liderança de sucesso para você falar, opa, vou por aqui, tá bacana, vou chegar lá. Em quem você se espelhou, se é que tem alguém, se já está vivo ou não está mais, ou ainda indica para nós uma literatura, um livro, ou até mesmo um filme que você já falou, para passar para o pessoal que está nos assistindo seguir esses ensinamentos. Sim. O Rafael, ele é muito estudioso, mas nunca numa coisa só. Gosta de estudar? Nem eu sei se eu gosto de estudar, mas eu nunca parei. Muito bom. Depois de 3 pós-graduações e o mestrado, eu já estou me sentindo parado ter que fazer alguma coisa. É a palavra que você gosta. Educação continuada. Continuada. Sempre está se atualizando. Inclusive, hoje, eu não faria uma pós-graduação no modelo tradicional, que me coloca numa sala de aula por 2 anos para eu aprender alguma coisa e talvez aplicar. Eu já estou direcionando meus estudos para algo mais rápido, de uma semana, recebe uma carga de informação e vai lá e aplica. Que seja lá em São Paulo, entra numa sala de aula ou pela internet mesmo, mas aprende e vai e executa. Claro que o nosso mercado ainda exige currículos com graduações, especializações, né? Sim. Mas o modelo de aprendizagem, eu vejo que tem que se renovar, tem que ser algo mais dinâmico, porque eu não preciso ter 21, 22, 23 anos de idade para poder ter um currículo formado, né? Poxa, tem profissionais com 15 anos de idade programando, fazendo negócios já, então a educação ela tem que mudar. Nós temos internamente nossa universidade corporativa e eu admiro muito o nosso colaborador que vai lá e, sem ser demandado, já vai fazendo um treinamento que ele não precisava, não é nem da área dele, mas no momento que a oportunidade chegar, ele já está pronto. Não tem como ser reativo quando você fala do teu currículo. Você não pode esperar, poxa, agora me surgiu uma vaga que poderia ser minha, mas você não tem um currículo. Então, se antecipe sem saber por quê. Já faz certificações, já faz alguns estudos, busca se atualizar, mantém um LinkedIn bonito lá atualizado e fique pronto para o que você nem sabe. Mas vai acontecer. Muito bom. Um livro, lembra de algum? Legal. Eu gosto do Napoleão Hill. Tá. E nem tanto pelo livro, mas pelo que ele fez. Tá. O que o Napoleão fez? Ele, um jornalista, pesquisou os grandes empresários, as pessoas de sucesso da época, para tentar modelar com eles o que eles fizeram de bem feito. E é nisso que eu me espelho muito dos livros de Napoleão Hill. Não tem uma opinião completa, não tem uma opinião perfeita. O perfeito está no aglomerado, na união, no cooperativismo. Perfeito. Então, eu gosto de ler Napoleão Hill e algumas inserções dele, mas muito nessa modelagem que ele proporcionou. Perfeito. É uma das maiores referências do planeta, juntamente com o Dale Carnegie. Bota os dois no mesmo patamar. Perfeito. Quero aqui, antes de fazer minha última pergunta, quero deixar aqui os nossos cumprimentos aos nossos outros parceiros, a GWD Advogados, não vou nominar todos, a TOTOS, a Center XP Investimentos e ao governo e empresários do agro da África. Abraço especial para todos os nossos clientes.
Abraço especial e parabéns para você que assistiu esse conteúdo até agora. Você, Rafael, está falando coisas que eu já tinha escrito, nós já tínhamos escrito, não combinamos nada, mas olha o impacto técnico do Rafael para vocês. Eu anotei em casa isso, e é de verdade, conteúdo de pós-graduação. Então é um resumo muito bom. Vou fazer aqui a minha última pergunta para você. Conta algo para nós, agora para o Rafa, para sair do técnico para o humano. Conta para nós algo que nós ficaríamos surpresos de saber sobre o Rafa. Quantas horas nós temos para falar? Eu tinha certeza disso. A palavra é tua, o tempo que você quiser. Inclusive, às vezes as pessoas são pegas de surpresa para falar de si mesmo, né? E eu me preparei para isso porque eu tenho um programa interno, também proximidade com nossos colaboradores, onde eu me apresento para alguns grupos, o grupo ele vai mudando, de me apresentar de uma forma diferente. Perfeito. E eu não apresento o currículo, mas apresento de uma forma diferente. E algumas curiosidades são, primeiro, muitos não sabem que eu sou de TI, minha formação é de programação. Outra curiosidade que a minha filha, ela foi pedida no corte do bolo, e ela nasceu 9 meses após o corte do bolo, exatamente. Coisas do destino e força de vontade, né? E eu gosto muito de colecionar, então eu coleciono várias coisas, mas hoje as coleções que estão mais ativas são as de cédulas e moedas, mas eu tenho eu já tive coleção de lata de cerveja, de garrafa de cerveja, não necessariamente eu bebi, mas eu colecionava. Disco de vinil, laser disc, caixinha de bala, móveis antigos. Poxa. Tem uma série de coisas. Sempre foi um prazer para mim fazer coleções. E também ouvir esse disco de vinil hoje com a presença da minha filha lá de vez em quando, ela só vai ver em casa isso aí, não existe mais, né? Gosto de leituras de forma bem aleatória, gosto muito de astronomia, de dinossauro, de ciência, então documentários, séries que movimentam nessas linhas, eu gosto muito de ouvir. E gratidão a Deus, né? Eu acredito que a gente foi muito abençoado nos nossos passos, sempre fazendo a nossa parte, mas sempre fomos muito abençoados por Deus em estar aqui hoje falando com vocês. Muito bom. Presidente. Muito obrigado. Acertamos Rafael. De novo, né? Sim. Acertamos de novo. Com certeza. Muito bom. A gente muito sabia bom. Que vinha muita coisa do Rafael, muito por bom. isso ele Perfeito, foi o convidado. Perfeito. Então, muito obrigado, Rafael, obrigado, Marafon, obrigado. Obrigado você. O Vinícius Hubner, que ajudou a gente a montar esse trabalho. E que a gente possa seguir conversando e parceiros como somos até hoje, né? Com certeza. É assim que a gente cresce, não é sozinho, mas sim com parcerias. Isso aí.